Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nesta oportunidade, eu quero compartilhar uma palavra e falar com todos vocês que nos ouvem sobre um tema muito importante, muito relevante, que faz parte da vida da igreja, algo que está intrinsecamente ligado à vida da igreja. Eu diria que este assunto é a razão de ser da igreja. Eu gostaria de falar sobre missões, a tarefa precípua da igreja. Missões é a principal tarefa da igreja. A igreja ela existe para cumprir a um chamado e a uma ordenança dada pelo próprio Cristo. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele reuniu seus discípulos e deu a eles uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Jesus passou cerca de 3 anos e meio do seu ministério caminhando com os seus discípulos, pessoas que ele mesmo chamou e vocacionou e convocou para uma missão. Jesus, durante todo o tempo que esteve com seus discípulos, ele tinha algo em mente em relação àqueles homens: prepará-los para uma grande obra que eles deveriam realizar após a sua ascensão. E foi exatamente isto que aconteceu quando Jesus estava prestes a voltar para o lar celestial. Jesus reúne os seus discípulos e os envia ao mundo. Ele diz: ide por todo o mundo. Mas esta ordem, esta ordenança que tem peso de mandamento, assim como no Antigo Testamento Deus deu os mandamentos a Moisés e que foi dado a todo o povo de Israel, da mesma forma, na voz de Cristo, na voz imperativa, quando Jesus diz ide, Jesus não estava dando para eles uma opção, Jesus estava dando uma ordenança, algo que tem peso de mandamento, uma ordem que deveria ser cumprida, algo que os discípulos depois teriam que prestar contas com ele mesmo, porque o mesmo Senhor que esteve com eles, caminhando sobre esta terra e discipulando-os, capacitando-os, preparando-os para esta missão, também prometeu voltar e no futuro ele iria requerer dos seus discípulos exatamente a prestação de contas de tudo aquilo que ele havia entregue a eles, para que eles viessem então multiplicar. Jesus até mesmo ele falou através de parábolas, mostrando isso, o compromisso que eles tinham agora de colocar em prática e executar a ordem que ele havia dado a eles. Quando Jesus fala sobre a parábola dos servos que receberam do seu senhor talentos e que depois de um tempo este senhor volta da sua viagem para uma prestação de contas e a cada um ele dá segundo o seu trabalho, Jesus estava falando exatamente sobre o que irá acontecer no futuro quando ele voltar e os seus discípulos, não apenas aqueles que receberam uma ordem direta dele, mas
todos os seus discípulos de todos os tempos também estarão diante do seu tribunal, que Paulo chama de tribunal de Cristo, para ajustarem contas com aquele que entregou em suas mãos a responsabilidade de multiplicarem aquilo que Jesus deu a eles. Os discípulos de Jesus Cristo, eles compreenderam muito bem isso, e a partir do momento em que Jesus voltou para o Pai, depois que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, eles alavancaram a maior obra missionária de todos os tempos. Obra esta que até aos dias de hoje e por toda a eternidade mostrará o seu valor. Se hoje eu e você temos o privilégio de servir a Deus, de conhecer as verdades do Evangelho e de ter, acima de tudo, a convicção e a certeza da nossa salvação, é porque aqueles homens, eles compreenderam o valor da missão que lhes foi dada e eles exerceram com eficácia, com eficiência a sua missão. E hoje nós somos frutos desta missão. Nós somos o resultado da obra missionária daqueles primeiros discípulos. Mas nós não somos apenas resultado da obra missionária. Nós também somos participantes desta obra missionária, porque a obra missionária, ela revela um ciclo contínuo de ação de Deus no mundo, na vida das pessoas. Eu sempre digo que existe um ciclo no evangelismo, e este ciclo está muito visível nas palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos. Existem 3 palavras que ilustram muito bem este ciclo, aonde a obra missionária ela exerce o seu poder transformador, qualificador e executor do propósito de Deus, da ordenança de Deus dada à sua igreja. São 3 palavras: vinde, ficai e ide. A primeira palavra de Jesus para os seus discípulos foi: vinde a mim. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens creram em Cristo, em Jesus, e começaram a segui-lo. E eles começaram uma jornada ali de discipulado. Eles entraram na escola de Jesus e ficaram durante 3 anos a 3 anos e meio aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eles, durante todo esse tempo, foram preparados, foram forjados para que pudessem, depois da partida de Cristo, iniciar aquela grande obra de evangelização do mundo. E depois, então, Jesus, no final do seu ministério, Jesus trata de um dos assuntos mais importantes que existe para que seja tratado entre Deus e os homens, dentro do plano divino, que é exatamente a nossa participação com Deus na obra da salvação da humanidade. Jesus, no final da sua trajetória na terra, ele reúne os discípulos e agora diz: agora é a vez de vocês, vão e façam discípulos de todas as nações da terra. E assim começou a grande obra missionária da igreja no primeiro século. E ainda hoje, este ainda é o propósito de Deus para a vida da igreja. A igreja nasceu através da obra redentora de Cristo
E ela, na sua origem, ela nasceu como uma igreja missionária. Ela nasceu para fazer missões, para cumprir o propósito e o plano de Deus aqui na Terra. E a sua existência hoje, ela deve ser para este mesmo propósito. Não há como nós sermos uma igreja se nós não formos uma igreja missionária. Mas, infelizmente, muitos cristãos hoje ainda não compreenderam com clareza isso. E por isso, muitas das vezes, muitos cristãos não investem tempo, não investem recursos, não investem da sua própria vida para cumprir este chamado. Muitos pensam que a responsabilidade de pregar o evangelho está apenas sobre o ombro de um pequeno grupo na igreja que exerce um ministério integral, de tempo integral, ou algumas outras pessoas que, de alguma forma, na igreja receberam a incumbência de liderar um departamento dentro da igreja. Na verdade, para entendermos melhor a funcionalidade da igreja, a igreja, na verdade, ela não tem departamentos. A igreja, ela tem funções. Por isso que ela é descrita na Bíblia como um corpo, porque no corpo, os órgãos do corpo, eles não possuem um cargo, eles possuem um encargo, uma função. Cada órgão no nosso corpo tem uma função. Então, no corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo, ele não tem um cargo na igreja, ele tem uma função na igreja. Quando um cristão, ele exerce a sua missão, ele está fazendo com que a igreja funcione. Quando um cristão, ele deixa de exercer a sua missão, ele está impedindo que a igreja funcione, ou seja, ele está atrofiando a igreja. Ele está impedindo o desenvolvimento da igreja. Está impedindo o progresso do corpo de Cristo, o crescimento normal e natural do corpo de Cristo. O que pode representar o crescimento de uma igreja? É exatamente a ação de cada cristão no sentido de cumprir a sua vocação e o seu ministério cristão. Quando apenas uma parte da igreja se preocupa com isso, significa dizer que esta igreja, ela é uma igreja que não está vivendo uma vida realmente saudável. Porque não há como um corpo ser saudável se apenas alguns membros desse corpo funcionam. Você já imaginou você, o seu corpo, alguns membros só do seu corpo funcionando, apenas um braço, apenas uma perna? Isso com certeza faria com que você ficasse um pouco mais limitado. Quando nós não assumimos o nosso compromisso de exercer a nossa missão, nós estamos impedindo que a igreja ela se torne realmente mais eficaz na sua missão e funcione perfeitamente. Então, missões está muito ligada à saúde espiritual da igreja. Uma igreja missionária é uma igreja saudável. Uma igreja que não cumpre o seu papel, que não faz missões, é uma igreja que ela não está gozando de plena saúde espiritual. Muitas das coisas que a igreja faz hoje e que ela tem isso como a sua missão, na verdade, representa apenas o seu interesse em tornar grandiosa a sua estrutura religiosa, a sua estrutura institucional, algo que está intimamente ligado à questão estrutural de uma denominação religiosa, mas nada que esteja realmente focado no crescimento do corpo de Cristo e do reino de Deus. E nós podemos perceber isso claramente quando nós observamos a dificuldade em que as instituições religiosas, quando os cristãos que estão distribuídos em várias denominações, eles sentem dificuldades de dar as mãos para juntos realizarem uma grande obra dentro da sua cidade, por exemplo.
O normal deveria ser que os pastores de uma cidade, os líderes espirituais de uma cidade, eles pudessem pelo menos uma vez por ano alavancar um grande projeto de evangelização da cidade. Na verdade, os pastores, deveriam gozar de uma comunhão tão grande dentro de uma cidade que eles poderiam muito bem se reunir para tratar e traçar planos de evangelização onde juntos pudessem, em um determinado tempo, todos os anos, se reunir para uma grande empreitada missionária dentro da cidade, com a visão de alcançar cada pessoa dentro da cidade. Mas, na verdade, dificilmente isso acontece, isso é muito raro, pelo menos eu nunca vi algo semelhante acontecer. Mas isso deveria ser algo que deveria estar no coração de todos os líderes espirituais dentro de uma cidade, porque, afinal de contas, nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós deveríamos ter o mesmo pensamento, como diz Paulo, que nós devemos ter o mesmo pensamento que estava em Cristo Jesus. Mas, na verdade, o que nós observamos é que muitas das vezes há entre nós um grande interesse em promover a nossa denominação religiosa, e promover e alavancar os nossos projetos denominacionais, e isso muitas das vezes nos impede de nós darmos as mãos e pensarmos em alavancar a obra missionária para que o reino de Deus ele cresça, para que o reino de Deus seja estabelecido no coração de cada pessoa dentro da cidade. Para que nós possamos ter uma ideia melhor do que eu estou falando, existem pesquisas que apontam que apenas cerca de 2% do que as igrejas arrecadam no mundo inteiro é investido de uma forma específica em missões nas regiões menos evangelizadas no planeta, como, por exemplo, a região que nós chamamos de janela 10x40, que abarca ali países do Oriente Médio, da Ásia e parte da África. E isso mostra que a ação da igreja ela tem sido muito mais relevante no sentido de promover a instituição através dos recursos que são liberados para isso, do que no sentido de manter realmente e promover o reino de Deus, no sentido de proclamar o evangelho a todas as criaturas, como Jesus ordenou aos seus discípulos daquele tempo e como ele ainda tem ordenado hoje para os discípulos do século 21. Na verdade, a igreja, em muitos lugares, ela tem se tornado um campo missionário, ao invés de ser uma igreja missionária. Porque a igreja que não faz missões se torna o próprio campo missionário que precisa ainda ser alcançado pelo Evangelho. Porque quando nós somos alcançados pelo Evangelho e nós passamos pelo discipulado de Jesus, como aqueles discípulos que aprenderam, foram discipulados por Jesus, logo nós somos enviados a ir e fazer discípulos de todas as nações, como também aqueles discípulos foram e atenderam ao chamado de Jesus. O Evangelho de Cristo, ele nos vocaciona a sermos uma igreja missionária. Não existe uma igreja que não seja missionária. Se ela não está sendo, é porque esta igreja, este cristão não compreendeu ainda o significado da salvação, o que representa a salvação na sua vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo, ele nos fala que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça
que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, neste texto, Paulo lhe diz que Deus nos chamou, Deus nos salvou através de seu Filho com uma santa vocação. Então, quando a salvação de Deus ela entra em nossas vidas através da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo, nos trazendo a uma nova vida em Cristo Jesus, esta nova vida, ela nasce, ela surge, trazendo dentro dela uma vocação celestial, uma missão que nos é dada e que, muito mais que isso, é implantada dentro do nosso espírito para que se manifeste em nossa alma e se revele no mundo. Assim como Jesus também, que veio do céu com uma santa vocação e ele viveu na terra para manifestar essa vocação. Nós estamos vivendo aí um tempo difícil de pandemia e a gente consegue perceber que neste tempo em que nós estamos vivendo, a igreja, em muitos lugares, ela teve dificuldades. Muitos pastores ficaram sem saber o que fazer diante de seus templos, de suas igrejas, que ficaram fechadas. E muitos cristãos até mesmo se sentiram abalados espiritualmente porque não podiam mais ir à igreja. É muito comum nós pensarmos que se um templo fica fechado a semana toda e só abre aos domingos para o ensino da palavra de Deus pela manhã na escola dominical, por exemplo, e à noite para o culto público, é muito comum alguém pensar que se uma igreja ela só consegue funcionar uma vez por semana, alguma coisa deve estar acontecendo de anormal com aquela igreja. Porque o natural, o usual é que as igrejas elas estejam cheias de programação, né? E todo pastor ele pensa em ter todos os dias na sua igreja uma programação. Se um pastor tiver público para isso, ele sempre irá querer ter na sua igreja uma programação todos os dias e, se possível, até mais de uma vez por dia. Mas muitas pessoas, por terem esta mentalidade sobre o que é ser igreja, elas, ao se depararem com uma igreja que só abre uma vez por semana, a primeira coisa que essa pessoa vai imaginar é que há alguma coisa errada acontecendo nesta igreja. Porque na cabeça de muitas pessoas uma igreja ela só mostra ser uma igreja saudável se os crentes estiverem todos os dias no templo fazendo alguma coisa. Mas eu acho que isso é algo muito relativo, pois pode ser o contrário disso. Se um templo ele fica fechado a semana toda e só abre aos domingos, mas se durante o resto da semana os membros daquela igreja estão aplicados na obra missionária de forma estratégica, levando a palavra de Deus de casa em casa, fazendo orações e visitas nos lares, se reunindo nas células, indo até as pessoas com socorro através de uma assistência social estratégica. Logo, isso parece ser mais saudável para a igreja e demonstra um maior compromisso com a sua real missão do que ter todos os dias atividades que limitem os crentes dentro das quatro paredes, fazendo com que os recursos que são alçados nessas reuniões sejam, em grande parte, usados para manter essa estrutura organizacional. Eu acredito que se nós podemos tirar alguma lição deste tempo de pandemia em que nós estamos vivendo, eu acredito que a maior lição que o Espírito Santo queira nos ensinar neste momento tão difícil, em que tivemos que ficar, ou temos que ainda ter que ficar em casa, sem poder mais ir frequentemente à igreja, é que a igreja
não perdeu o seu poder de ação, por não poder mais se reunir no prédio com tanta frequência como fazia antes. Pois ela continua viva, apesar de tudo, mesmo sem essa e outras estruturas que ela criou para se abrigar, para se proteger e para funcionar. É como se o Espírito Santo ele quisesse nos dizer que chegou a hora de sermos mais igreja fora das quatro paredes. A igreja de Cristo não tem paredes, porque ela não é um prédio, ela é o corpo de Cristo na terra, cumprindo o ID. Cristo ele se move na terra através da sua igreja. Se nós parássemos agora para pensar um pouco sobre o ministério de Cristo, aonde Cristo estaria agora? Aonde nós poderíamos encontrá-lo durante a semana, se nós desejássemos falar com ele? Imagine Cristo hoje, nos nossos dias, entre a humanidade em carne e osso. Aonde você poderia encontrar Jesus durante a semana? Com certeza, nós deveríamos procurá-lo em algum lugar onde existissem pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas que estariam ali precisando de uma palavra de consolo, de fé e de esperança. Com certeza, Jesus estaria entre os pecadores, aonde eles estivessem reunidos, ou mesmo em um bar, quem sabe numa praça. Jesus estaria na feira, onde as pessoas vão fazer suas compras. Quem sabe Jesus estaria lá na fila das penitenciárias, onde as mães e as mulheres esperam no final de semana a hora de visitar os seus parentes, amigos, filhos, maridos que estão presos. Sim, seria em lugares como estes que poderíamos encontrá-lo. Agora surge a pergunta: se nós somos o corpo de Cristo, por que o lugar que mais queremos estar é dentro das quatro paredes? Acredito que os tempos que nós vivemos são outros e que, com certeza, nós precisamos sim de uma estrutura física, organizacional, para realizar algumas tarefas. Mas é importante que entendamos que a essência não pode servir à estrutura. Pelo contrário, toda estrutura montada deve servir à essência. O que é a essência? A essência da igreja é Cristo. A essência da igreja é a obra salvadora de Cristo. A essência da igreja é a própria missão que o Cristo que a salvou deu a ela, de ir ao mundo e proclamar o evangelho a toda criatura. A estrutura ela pode servir como uma base de lançamento de vários projetos que colocam a igreja de frente com a sua missão. A estrutura ela pode ser sim muito viável, mas quando ela traduz um objetivo maior, que é fazer o evangelho chegar a cada pessoa de uma comunidade, onde a igreja está inserida através dos seus ministros, através de cada missionário que a compõe, que sou eu, é você, são todas aquelas pessoas que compõem a igreja local, que compõem o corpo de Cristo. E resumindo tudo o que nós já falamos até aqui, nós precisamos, na verdade, nesse tempo, fazer um resgate da nossa missão. Antes de tentarmos resgatar as pessoas que estão lá fora e trazê-las para dentro do templo, para ouvir a palavra de Deus, de fato precisamos primeiro fazer um resgate mais amplo da nossa missão, da nossa visão e dos valores do reino de Deus, para que, de fato, a igreja seja hoje uma igreja missionária. O corpo de Cristo na terra, se movendo em todos os sentidos, em todas as direções e trazendo muitos filhos à glória. Todo o sacrifício da igreja deve ter como inspiração
o próprio propósito do sacrifício que Cristo realizou na cruz, que foi trazer muitos filhos à glória. Eu encerro aqui esta palavra trazendo Hebreus capítulo 2, versículo 10, que fala exatamente isso. Diz a palavra de Deus: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Deus, através do seu Filho, que realizou uma obra sacrificial, sacrificando si mesmo, a sua própria vontade, sacrificando o seu próprio corpo, sacrificando a completude da sua vida. Ele entregou-se à maior obra de todos os tempos, a obra da salvação da humanidade, para se tornar o príncipe da nossa salvação e assim trazer muitos filhos à glória. Filhos que estavam destituídos da glória por causa do pecado de Adão, são trazidos à glória através da obra redentora de Cristo. Se nós estamos servindo a Jesus, se fomos trazidos de volta à glória, é porque Cristo cumpriu a sua missão e o seu sacrifício na terra, ele foi todo em função de cumprir a sua missão até o fim, para que os filhos fossem trazidos à glória. E ainda há muitos filhos que precisam cumprir, precisam ser trazidos à glória. E nós, como corpo de Cristo, nós precisamos também, assim como Jesus, sacrificar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade e viver para a nossa missão, para que esses filhos possam ser trazidos à glória. Jesus colocou em nossas mãos uma responsabilidade muito grande. A maior obra ele já fez. Aquilo que nós não poderíamos fazer, ele já fez. Mas ele conta conosco para que possamos levar esta mensagem de salvação ao mundo, para que os filhos possam receber revelação da palavra, do seu evangelho e sejam trazidos à glória, à comunhão com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você, a partir de hoje, possa tomar esta palavra no seu coração e possa se apresentar diante de Deus como um verdadeiro discípulo que está pronto para cumprir o ID que ele já deu a todos os seus discípulos. Nós precisamos hoje nos apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui para cumprir a minha missão. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.